Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Eu sou dirigente do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço, que fica na região de Messejana, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, região Nordeste Brasil. Muito axé, troca de bênção, muita gratidão a Deus por mais um dia de vida, permissão do nosso Pai Maior, para a gente estar, dentro dessa nossa passagem na Terra, buscando por evolução. Hoje eu vou estar trazendo uma história com uma entidade, dentro do nosso terreiro. Aqui nós temos um canal que fica no YouTube, @terreiro Zé da Virada e Maria do Bagaço. Tem TikTok também, os meninos aqui do terreiro, que são os filhos de santo, eles fizeram essas redes sociais aí para a gente estar espalhando fé. Eu vejo dessa forma. Então, troca de bênção, gratidão a Deus por mais um dia, bênção dos nossos orixás. Bênção dos nossos orixás. Para todos os lugares por onde a gente andar e para todas as fases da nossa vida que a gente atravessar. E orientação dos nossos guias, para a gente sempre fazer boas escolhas. Eu sempre digo que quem faz boas escolhas se poupa de precisar de muitos milagres para poder se resolver a vida. Então, boas escolhas vão gerar bons resultados na vida da gente. E é sobre isso também um pouco da história que eu vou contar hoje. Mas hoje eu estou vindo para contar uma história com uma entidade que foi muito interessante. E são histórias como essa que eu vou contar agora. É uma história do tempo que eu só era apenas um filho, e é muito bom ser filho. É muito bom. E ser cuidado quando você tem um bom pai, uma boa mãe de santo. É muito interessante, é muito bom, é muito rico pra gente, Eu sempre recentemente eu ando muito saudoso. E aí eu tenho que dizer para vocês assim, o quanto é bom quando você tem um bom pai de santo, E aproveite cada minuto, cada segundo do ladinho dessa pessoa. Então eu quero falar sobre isso, mas não sobre a história que aconteceu na minha vida com essa entidade enquanto que eu era filho apenas. Essa história fala de mediunidade. Essa história fala de escolhas, essa história fala de cabeça, essa história fala de muita coisa que é importante para a vida de qualquer pessoa, independente da religião, que a gente tenha tudo isso que eu falei agora em equilíbrio. E aí eu vou contar uma história, por isso que eu estou na casa de Exu aqui, para poder falar sobre isso. E vamos à história, tá? Hoje não é perguntas e respostas que eu estava fazendo, agora é uma história com entidade de uma coisa que aconteceu quando eu estava iniciando na minha fé. Então, troca de bênçãos e vamos para a história de hoje. Hoje eu vou contar uma história, mais uma história com seu tranca-rua. Eu tenho muita fé nele, claro, o Exu. E Exu é caminho. Então, a história começa eu aqui morando em Fortaleza, e eu morei fora durante, acho que 7, 8 anos, na região sul do país aqui, entre o Paraná e Santa Catarina. E graças a Deus lá, eu fiz muitas e excelentes amizades, que cultivo até hoje essas boas amizades. Dentre essas amizades, eu tive uma pessoa, uma família, que eu fiz amizade com essa família, e uma família muito querida com quem eu trabalhei junto e tenho amizades até hoje dentro da família. Só um instante. Aí eu fiz algumas escolhas na minha vida, vim embora para Fortaleza, e chegando aqui em Fortaleza, passei um ano e meio, morando em Fortaleza,
Estou contando hoje uma história, mais uma história que eu tenho com o Seu Tranca-Rua, que vai trazer muitas lições para a vida da gente. Eu espero que venha acrescentar na sua fé. Então, eu morei um tempo no Sul e retornei a Fortaleza. E quando eu entrei em Fortaleza, cheguei em Fortaleza, foi quando a Umbanda começou a acontecer de fato na minha vida. E quando eu voltei a Fortaleza, acho que em 2013, eu comecei a me dedicar mesmo na religiosidade. Deixei de ser aquele filho de santo, assim, malandro no sentido ruim mesmo, de não ser um bom filho, porque tem um bom malandro que usa a boa malandragem para poder se sair de situações difíceis da vida. E tem a má malandragem, não é nem malandragem que eu possa chamar, né? Eu não era muito responsável. Quando foi a partir de 2013, eu passei a ser bem responsável dentro das minhas coisas espirituais. E me dedicar e estar dentro do terreiro, meu pai de santo, um excelente pai de santo. E começou a plantar fé em mim pelas entidades, né? É muito importante, eu estou contando uma história hoje que eu tive com o Seu Tranca-Rua, hoje não é perguntas e respostas, mas sim uma história que eu quero contar para enriquecer a sua fé. E tem alguns detalhes que eu acho muito importante dentro disso. É a necessidade que você tem de congregar. Porque essa necessidade que você tem de congregar, por que congregar? Porque está no corpo de família espiritual e está exercendo a fé dentro de um ambiente de forma coletiva. E a história que eu estou contando hoje é com o Seu Tranca-Rua, por isso que eu estou na casa de Exu. Larô Exu. Então, uma brasa fora do braseiro, ela se esfria. E é isso que acontece com a nossa fé. Então, quando foi de 2013 para frente, eu passei a me dedicar mais à espiritualidade e as coisas começaram a acontecer na minha vida de forma natural, claro. Dentro disso, eu recebi uma notícia que me deixou muito triste na época, que foi o falecimento de uma pessoa dessa família, a matriarca da família. Ela faleceu e eu tinha um amor, eu tenho um amor muito grande por ela. E ela fez partida, né? Fez a viagem, desencarnou e ficou a família decidindo questões de bens materiais. Dentro disso, a filha mais nova começou a passar por dificuldades e começou a ter alguns problemas, crises de depressão. E devido a outros problemas, a pessoa foi induzida, eu acredito muito que por espíritos negativos, a pessoa tinha sido induzida a suicídio. Quando nós estamos vulneráveis na nossa vida, especialmente emocionalmente, é um momento em que no plano espiritual, na espiritualidade, o que acontece? Tem os espíritos positivos e os espíritos negativos. Então, os espíritos negativos, eles querem te influenciar a ter atitudes autodestrutivas, tomar decisões e escolhas que vão acabar com coisas produtivas na tua vida, a bondade, a caridade, aquilo que você vai poder exercer para o próximo. Então, o que aconteceu? Eu estava em Fortaleza e recebi uma ligação de uma pessoa que estava no sul dessa família, sofrendo muito. E eu disse assim, faz o seguinte, pega a tua parte dos teus bens aí e deixa na mão do advogado, fazendo um inventário, toda essa questão, quando uma pessoa falece, a família toda tem que fazer para as divisões, né? Normalmente é assim. Então eu peguei e disse, olha, faz assim, deixa na mão do advogado e fica acompanhando à distância, sai daí de Santa Catarina e vem morar em Fortaleza comigo, mas eu vou te dar algumas regras para você morar comigo. E aí a pessoa veio, né, jogou tudo para cima que tinha lá e veio para Fortaleza para morar comigo. Então assim, muita gente já morou comigo antes de eu ser pai de santo, depois de ser pai de santo. Então isso é uma coisa que eu tive sempre no meu coração, de chamar para dentro de situações difíceis, porque eu também já estive numa situação difícil e me estenderam a mão. Então a gente dá aquilo que recebe, né?
Então eu disse, vem para cá e aqui você vai esfriar sua mente, sua cabeça, para poder enfrentar com mais calma os problemas dessa divisão de bens que está acontecendo entre a família. E ela estava sendo muito atingida, né? Acredito eu que por influência, porque quando você está numa vibração negativa, de tristeza, de pensamentos ruins, de confronto, de briga, em ambientes desse tipo, espíritos negativos vão aproveitar dessa situação para poder te trazer pensamentos de indução, te induzir, você acreditar que são pensamentos seus, para te fazer tomar escolhas e tomar decisões extremamente autodestrutivas. Então, era isso que estava acontecendo com essa minha amiga. E eu disse para ela, venha para Fortaleza. Hoje eu estou contando uma história minha com o seu tranca-rua. Venha para Fortaleza, deixe Santa Catarina. Esses problemas entre família, coloque na mão do advogado e vem para cá. Vem respirar um pouco, outro lugar, outras pessoas, outro clima, tudo diferente, né? Você está precisando disso. E a pessoa veio e tal, veio morar comigo. Eu disse, olha, até 6 meses você mora comigo. Depois você vai para o seu cantinho. Eu gosto muito de que cada pessoa tenha a sua individualidade. Então, mas nesse primeiro período aqui você vai ficar comigo. A pessoa veio, não conhecia nada de Fortaleza e tal. E eu disse, olha, uma das regras para você morar comigo é que essa sua vibração ela precisa mudar. Então, eu não quero você chorando perto de mim. Eu não quero você chorando pelos cantos. Eu quero que você coloque música, você fique alegre. Eu quero que as coisas comecem a ir para o positivo, né? A gente está triste, às vezes numa situação ou outra que a gente está enfrentando. A gente precisa de música, a gente precisa dar gargalhada, soltar uma gargalhada, às vezes começa forçada, daqui a pouco está natural. Isso é romper com vibração negativa. E eu até então era filho só de santo. Assim, filho, né? Não era pai de santo, nem imaginava, meu Deus, que isso aconteceria. E aí ela morando ali comigo, ela ainda naquela vibração negativa, aquele peso, aquela coisa da pessoa ali chorando, e eu confrontando. Eu disse, bota um som, vamos fazer aqui um café, uma coisa. E a pessoa naquele sentimento de depressão e ao mesmo tempo eu rezando, colocando as velas para os preto velho, pedindo para poder afastar todo espírito negativo de perto dela enquanto ela estivesse ali, para poder ser bem levantada. Quando dei por mim, eu disse assim, o que ela precisa é ocupar a mente dela. Então, ela precisa de um emprego. Ela trabalhava com farmácia, atendente de farmacêutica, né? Aquelas atendentes que ficam lá na farmácia lá e tal. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você vai fazer currículo, eu vou sair com você aqui em Fortaleza colocando o currículo contigo de farmácia em farmácia. Porque ela não conhecia nada em Fortaleza e aí nós saímos, né? De farmácia em farmácia colocando o currículo. Era pra gente sair. O que aconteceu? Eu digo, olha, a gente vai a partir de segunda-feira. Até segunda-feira você prepara os seus currículos e a gente vai colocar currículo que é para poder ela trabalhar, ia ter um ganho, tinha acabado de chegar para morar e ocupar a mente dela. A maior ideia era de ocupação de mente mesmo. Se sentir produzir, uma pessoa que está produzindo na vida e tal. Começar a ler aquele ciclo, né? De amizades novas, de pessoas novas e etc. Então, chamei essa minha amiga para vir morar do Sul comigo, aqui em Fortaleza, na região Nordeste. Estava morando aqui comigo, estava passando por um quadro de depressão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com a pessoa que está com problema de depressão é orientá-la a filtrar pensamentos, identificar quais são os pensamentos dela, verdadeiros, de espíritos negativos que estão ali sugerindo a pessoa a fazer e tomar atitudes erradas para com ela mesma. Peguei essa minha amiga, trouxe do Sul para Fortaleza e começamos ali a caminhar. Primeira semana eu deixei ela em stand-by, paradinha dentro de casa.
ela chorando pelos cantos e eu proibindo. Olha, não quer negócio de choro aqui, hein? Alegria. Alegria. Ah, mas a minha vida, não sei o quê. Porque quando a pessoa está nessa vibração negativa, se reclama muito. Tudo que você vai conversar com a pessoa, nada vai dar certo. A pessoa está numa vibração negativa. Então você começa a puxar a pessoa para cima. E aí comecei a trabalhar essa questão com ela. Quando foi na segunda-feira, eu disse, olha, na segunda-feira bem cedo, os currículos estão prontos, ela está tudo pronto, tudo ok. Na segunda-feira a gente vai colocar currículo. Ela disse, tá bom, tudo bem, vamos lá. E ficou super empolgada, super empolgada. Meu Deus, você pega uma pessoa com depressão, que está com pensamento negativo, tudo negativo, aí você promete que segunda-feira você vai sair, a pessoa vai para o positivo e cria aquela expectativa, né, de emprego, que era o que o nosso alvo era emprego. E aí o que aconteceu? Quando foi na segunda-feira, eu estava deitado no meu quarto, eu tinha combinado com ela de que a gente ia sair de casa na faixa das 7 horas da manhã, eu junto com ela, para a gente colocar o... Alô? Tá dando certo. Para a gente colocar currículo, a partir das 7h30 da manhã, a gente saía pelo centro de Fortaleza. E eu pensei em alguns lugares que eu sabia que tinha muita farmácia, para ela colocar currículo, porque ela trabalhava no ramo farmacêutico como atendente. Quando ela levantou, se arrumou, maquiou, preparou toda para poder colocar o currículo, eu estava deitado na rede, aí uma voz veio aqui no meu ouvido e disse assim, não é hoje. Não é hoje. Pode pedir para ela se desarrumar e dizer que você só vai sair amanhã com ela a partir do meio-dia. Quando eu ouvi essa voz, eu fui lá no meu altar que eu tinha em casa, e perguntei qual era a entidade que estava conversando comigo. Qual é a entidade? E aí eu escutei aquela gargalhada e veio o sentimento, seu tranca-rua. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dizer para essa pessoa que estava numa vibração negativa a semana inteira, eu levantei, fiquei ali rezando e levantando o astral dessa pessoa, porque é para a gente sair hoje atrás de emprego, e a pessoa está ali toda arrumada, tomando café, e eu vou dizer para essa pessoa que não é hoje. Às vezes, intuitivamente, ou através de sonho, ou através de consulta, a entidade vai te dizer uma coisa que vai de contramão à lógica, mas que no final vai ter todo o sentido do mundo. Então, eu tinha combinado com essa minha amiga que eu tinha trazido do Sul para morar comigo. Já tinha uma semana que ela estava em Fortaleza morando comigo, numa depressão extrema, que na segunda-feira eu ia com ela ajudar ela atrás de emprego. Na segunda-feira ela acorda, se arruma, eu tô lá, e a entidade diz assim, você não vai sair, vocês não vão sair hoje para trás de trabalho, vocês vão ficar em casa. Você só vai amanhã e a partir do meio-dia. Olha, logo eu sou muito chato com questões de trabalho, de emprego. Eu acho que se você está desempregado é para você estar 5 horas da manhã com o currículo na mão, seja onde for, procurando emprego. Então aquilo contradisse tudo que eu penso como pessoa e ainda me colocou na saia justa de como que eu ia dizer para ela que a gente não ia. Bom, obedece quem pode, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem essa frase, é uma das frases mais lindas que tem dentro da Umbanda, porque é exatamente isso. Quando você é um bandista, você não se conduz mais. Você é conduzido, e graças a Deus por isso.
Quando você sai desse posicionamento de condução, você cai. Não tem como. E é um caminho sem volta. A Umbanda, o encontro com as entidades e o caminho com essas entidades é um caminho completamente sem volta. E graças a Deus por isso. Então eu virei para ela se arrumando, ela ainda tá assim. Eu disse, desarrumado, né, e tal. Eu disse, eu tenho uma notícia ruim para te dar. É ruim, não é? Aí ela disse, o que foi? Eu disse, olha, nós não vamos hoje. Meu Deus do céu. Foi um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda, um grande quebra-pau, como a gente fala aqui no Ceará. A pessoa ficou revoltada comigo, se trancou dentro do quarto, eu só escutava era os prantos de choro, né? Aquela coisa. Eu fiquei me sentindo mal, mas ao mesmo tempo eu tinha que obedecer. A orientação que eu recebi foi de que não. Para completar a situação, a entidade manda eu ligar o som da casa, colocar a música bem alta e manda eu beber comemorando alguma coisa, mas não dizia o quê. Eu digo, é coisa de doido mesmo. Então, a menina chorando dentro do quarto, porque eu coloquei uma expectativa nela da gente colocar currículo segunda-feira de manhã. Eu digo para ela que a gente não vai, a menina se tranca chorando, aí eu vou e ligo o som. Imaginem como é que ficou a cabeça dessa menina, né? E eu, minha Nossa Senhora, mas eu vou ter que dizer para ela. Liguei o som bem alto. Comprei umas coisas para fazer uns drinks ali e fiquei em clima de festa. Porque eu não sabia o porquê, mas o meu sentimento era de festa. Ela sai de dentro do quarto. Tu ainda tá fazendo hora com a minha cara? E tal, eu disse, não, vou lhe explicar. A gente não saiu porque alguma entidade pediu, eu sabia quem era, pediu pra gente não ir hoje, pra gente só ir amanhã, só tem um problema. Ela pediu pra gente ir depois do meio-dia. Ela, tu tá ficando doido? Como é que eu vou atrás de emprego depois do meio-dia? Eu digo, bom, a gente vai. Não, eu não quero mais saber, eu não vou mais, eu não sei o que, minha vida nada vai pra frente. Porque quando a pessoa tá com depressão, meu amigo, isso aqui fechado assim, a pessoa não vê outra coisa que não seja só negatividade. E nós vamos, ela não vou, eu digo, nós vamos. E liguei o som, eu disse, olha, ainda estão mandando eu festejar. Tenha fé, mulher, tenha fé. E ela, não quero saber, não quero, se trancou de novo dentro do quarto, e eu fiquei escutando o som. Quando foi no outro dia de manhã, eu disse para ela, bati lá na porta do quarto dela bem cedo, eu disse, se prepara, vamos tomar um café e vamos esperar dar 11 horas para a gente sair, tá meio-dia no centro colocando o currículo. Resultado, meio-dia nós estávamos na Avenida Beira-Mar, que é uma avenida importante que tem aqui na cidade de Fortaleza, bem movimentada, de muito comércio, tal. E eu disse, olha, vamos bater de porta em porta. E eu estava lá só de apoio, né? Como ela não sabia andar na cidade e tudo, eu estava só de apoio, mas eu estava ali por trás girando. E o meu pai tranca a rua, destranca essa mulher. Ela precisa de uma ocupação para a mente dela, ela precisa conhecer gente nova, ela precisa do emprego. E ali ela entrava na farmácia, colocava o currículo e eu ali do lado. Quando de repente, numa das farmácias que a gente entra, um rapaz que estava na fila da farmácia pediu um currículo dela. O rapaz estava lá na fila de short surfista. Menino assim que você daria 20, 25 anos no máximo. Ele disse, moça, você está entregando o currículo? E ele estava na fila da farmácia. E eu olhando aquele menino falando com ela, eu disse, que negócio é aquele? Aí ela entregou o currículo para ele, saiu e disse para mim assim, Alex, esse meninozinho aí me pediu meu currículo, tal. Se foi. Axé. Seguimos em frente
colocando o currículo em tudo que era farmácia, porque era o ramo dela, né? Quando nós chegamos num local para se alimentar, umas 2 horas da tarde, o telefone dela toca. Olha, aqui é da empresa tal e a gente está chamando a senhora para uma entrevista, mas essa entrevista tem que acontecer daqui a meia hora. E aí ela perguntou, e onde é a empresa? Aí falou, a empresa é uma empresa de tecnologia, tal. Aí a gente ficou de tecnologia, mas ela trabalha em farmácia, a gente está entregando currículo só em farmácia. Não entendemos, pedimos o endereço e seguimos de lá direto para a entrevista, claro. Quando chegou na entrevista, a empresa é uma coisa assim de novela. Quando eu digo assim, aquela empresa grande, onde do tapete ao lustre é a logo da empresa. Onde até o copo de café é no formato da logo da empresa. Eu ficava assim olhando ao redor, será que a gente está com roupa apropriada para esse lugar, criatura? E a gente tinha saído com roupas, ela, né, principalmente, só para entregar currículo, então foi assim. E ela ficou, estamos aqui, né? O não a gente já tem da vida, vamos atrás do sim e tal. Quando eu percebi, eu era que estava desconfiado, vibrando no negativo, e ela já estava no positivo. Axé. Quando a gente entrou, ela sentou, e foi chamada para dentro da sala. Eu fiquei lá fora um tempão esperando, a entrevista talvez lá dentro acontecendo, com certeza. Quando ela sai lá de dentro, ela é branca assim, né? Assim, branca, alta e tal. Quando ela saiu, ela estava quase transparente, de tão impactada, de tão impressionada com o que tinha acontecido. E aí nós saímos de dentro do ambiente, lá, claro, da empresa, para pegar uma condução para casa. E ela foi e disse assim, Alex, aquele rapaz que pegou meu currículo na fila da farmácia, que estava com roupa de surfista, ele é um dos donos da empresa. E fez pouquíssimas perguntas sobre o meu currículo, minhas experiências e tal. E disse que eu ia ter um retorno de contratação, se sim ou se não. E aí nós pegamos a condução, eu fiquei impactado. Eu disse, aquele menino que estava lá na fila, sim, aquele menino. Quando chegamos, antes de chegar em casa, de descer da condução, outra ligação. Olha, você está contratada, o salário tanto, um salário assim muito bom. Dentro de uma entrevista que ela não falou quase nada sobre o profissional dela e as experiências dela, que não tinha nada a ver com aquela empresa de tecnologia, porque ela trabalhava com empresa farmacêutica. Mas dentro de uma função que ela ia conseguir desenvolver muito bem, desenvolve, é tanto que até hoje ela está lá. E resultado disso foi que ela ficou muito bem empregada. E está lá até hoje. Com essa história, eu quero falar sobre algumas coisas. E a primeira delas é sobre a cabeça da gente. Às vezes a gente está passando por problemas, dificuldades, e aí a gente começa a vibrar no negativo. E a mente da gente só consegue ver o negativo. Não consegue olhar para trás ou para frente ou para o momento que você está vivendo e ver o lado bom das coisas. Isso vai trazer desequilíbrio para você, que vai refletir nas suas escolhas, que vai refletir no seu futuro. Nós precisamos ter o nosso Ori. Ori é cabeça, no axé muito sagrado. Sempre no positivo. Nós temos que cuidar do nosso Ori. Com pensamento positivo, ele deve estar abaixo da vontade dos nossos guias e orixás. E quando não estiver, a vontade dos nossos guias e orixás devem prevalecer. Mesmo que contradiga a nossa própria vontade. Às vezes tem coisas que você não está com vontade de fazer como um médium, mas a espiritualidade te ordena, é daquele jeito, a gente quer assim. Quando a gente coloca os guias na nossa vida, a gente coloca eles abaixo de Deus em primeiro lugar.
tudo que a gente vai fazer tem que ir para os nossos guias em primeiro lugar. E entender que pequenas escolhas, que são em detalhes, como eu contei nessa história, uma pequena escolha pode mudar a sua vida completamente, para positivo ou para negativo. Uma pequena escolha. Tem uma frase que eu digo sempre, que eu aprendi no seminário, quando eu fui seminarista, que diz assim: escolhas definem destinos. Às vezes uma pequena escolha pode te fazer crescer muito na tua vida. E às vezes uma pequena má escolha pode acabar com todo o seu futuro. Isso para todos nós, incluindo a mim. Para completar essa frase, tem outra que diz assim: nós fazemos escolhas a cada segundo da nossa vida. Ou seja, a cada momento nós estamos direcionando os nossos passos para frente ou para trás. Então cabe a nós, a gente estar sempre aos pés da espiritualidade, cuidando dos nossos pensamentos e fazendo escolhas direcionadas pelas nossas entidades, que nós vamos colher bons frutos lá na frente. Observação dentro dessa história que eu estou contando hoje uma observação sobre essa história que eu estou contando hoje é de que foram orientações que nós recebemos, que eu recebi, que ia de encontro com a forma como eu acredito de você ir atrás de um emprego e tudo, mas tudo ali era na hora certa, a escolha certa, na hora certa. Então queria deixar essa história com seu tranca-rua. Louvado seja o seu tranca-rua dentro dos terreiros por onde ele passa e trabalha, aos médios que trabalham com ele, e que você coloque seus pensamentos na mesma sintonia da sua espiritualidade. Filtra pensamentos negativos e coloca fora, né? Filtra teus pensamentos, pede orientação para as tuas escolhas. Se for para ir para frente, vai. Se for para vir para trás, volta. Se for para ir para um lado, vai. Se for para ir para o outro, vai. Mas com o coração nas entidades. Retira as emoções e bota só a razão e a orientação deles dentro de você. Axé? Deixo meu abraço, meu agradecimento, minha troca de bênção a todos que assistirem. Espero acrescentar com essa história. É uma história simples, mas que nos detalhes a gente se enche de força e acrescenta na nossa fé alguma coisa para positivo. Que assim seja. Forte abraço a todos.